Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Luciano Corsini, eu sou o CEO da Calendai. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live, ao nosso webinar de hoje, com o tema de inteligência artificial, né? Gerenciamento de serviços e redução de custos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. A gente está começando aí pontualmente às 2 da tarde, mas sempre tem bastante gente entrando e tudo mais. Então, eu vou fazer algumas introduções aqui, vou fazer algumas apresentações e daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, a gente começa para valer mesmo, tá bom? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos aí virtualmente, né? A presença ultimamente tem sido virtual para todos os eventos, então, mas de qualquer maneira, a dedicação de tempo e de atenção acaba existindo. Então, agradeço a todos aí que estejam participando conosco, né? Hoje, como eu falei, e já está aparecendo na tela aí para vocês, a gente vai ter um webinar de 1 hora com um dos nossos principais parceiros de negócios, que é a ServiceAid, e vamos ter aí um expert no assunto, que é o Jean Shinohara, que vai nos orientar e vai compartilhar conosco o seu conhecimento e como fazer o melhor uso de uma tecnologia que todo mundo imagina que conhece, ou acha que conhece, ou conhece um pouco, conhece uma parte, mas que todo mundo também tem bastante dúvida e bastante pergunta a respeito, né? Então, acho que vai ser bem produtivo. A gente deve ter aí por volta de 30 minutos, mais ou menos, pouco mais, pouco menos, aí, de apresentação da parte dele, e depois eu já queria de cara incentivar e solicitar a todos aí que participem com perguntas, que contribuam, tirem suas dúvidas. A gente, muito embora seja virtual, e tem sido costume, que seja um diálogo, né, que seja uma conversa interativa aí através das perguntas. A gente vai ter o maior prazer aí de estar com vocês respondendo a todas elas. E também queria informar duas coisas do ponto de vista de logística. Uma delas que o evento vai ser gravado e depois vai estar disponível para todos, e ao final vocês vão receber também uma pesquisinha aí para nos ajudar a orientar as próximas sessões, os próximos assuntos que sejam de interesse de todos, né? Fazendo as introduções, então, a Calendai é uma empresa de serviços, está no mercado há mais de 15 anos, atua fortemente na parte de gestão de serviços, governança, aplicações, cloud, segurança, mas o nosso DNA mesmo é a parte de gestão de serviços e governança. Então, com diversos clientes no mercado, e a gente vem trabalhando fortemente aí, buscando as novas tecnologias para aportar cada vez mais valor aos nossos clientes. Nessa busca de tecnologias é que a ServiceAid tem um papel importante, fundamental na nossa estratégia, como um dos principais parceiros, né? E a ServiceAid, fazendo uma introdução rápida da ServiceAid, ela também ela é uma empresa multinacional americana que é especializada aí também em gerenciamento de serviços e inteligência artificial especificamente. Tem como visão, através de soluções de ITSM, ESM e atendimento ao cliente, transformar a gestão de serviços e trazer cada vez mais qualidade, produtividade, ganhos e gestão de custos aos seus clientes. Ela aplica as inovações de inteligência artificial, machine learning, processamento de linguagem natural, buscando entregar sempre excelência aos seus usuários, aos seus clientes, e um autoatendimento aprimorado por meio de interações conversacionais, automação e conhecimento. E quem vai falar para nós hoje é o Jean, como eu falei antes. O Jean é um engenheiro de formação que possui mais de 15 anos de experiência em operação, suporte e gerenciamento de serviços em grandes provedores de soluções, como a Lógica, a CMG, a Gemalto e a Valid. Atualmente, ele é um Senior Consultant de soluções na ServiceAid e, entre outras responsabilidades, como pré-venda, suporte aos clientes e parceiros, tem se dedicado e tem se aprofundado nos conhecimentos de inteligência artificial, do uso de machine learning, ciência de dados, para entender como é que essas tecnologias podem aumentar a eficiência operacional,
das organizações e aumentar a satisfação dos seus clientes. Então, assim, a gente tem um expert no assunto, é um tema extremamente fascinante, moderno, atual, inovador, e que eu tenho certeza que todo mundo tem interesse em redução de custos, tem interesse em automação, tem interesse em melhoria de qualidade de serviços. Então, Jean, eu queria passar a palavra para você, para que você nos brinde aí com a sua apresentação, tá bom? Muito obrigado também pela sua presença, a palavra é sua. Obrigado, Corsini, obrigado aí pela introdução. Bom, primeiramente agradecer aí a Calendar, né, pela oportunidade dessa sessão, dessa webinar, e aí poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu tenho feito, visto no mercado, não só de gerenciamento de serviço, mas também, né, no mercado de modo geral, de inteligência artificial e as suas aplicações, tá? Então, só recapitulando aqui a questão, o tema hoje do webinar é como nós podemos aí aplicar inteligência artificial dentro das operações, dentro de gestão de serviço, né, com objetivo, né, com um dos objetivos aí de redução de custo. Durante a sessão eu vou comentar, né, alguns outros benefícios, mas eu acho que o principal ponto aqui, né, dentro da agenda, né, que eu preparei para a sessão de hoje, é trazer um pouco dessa visão, né, do que é a inteligência artificial, né, então dar uma aterrissada aí nesse mito, nesse conceito sobre inteligência artificial, trazendo aí também um panorama, né, geral aí de IA, principalmente com relação às suas aplicações, né, e aí de modo geral, não só dentro de gestão de serviço, mas também dentro do mercado, como nós vemos no dia a dia. Talvez aí muitos, né, que estejam assistindo a sessão já tenha em suas casas, ou algum dispositivo, ou mesmo algum tipo de interação aí com a inteligência artificial no dia a dia, mas que talvez não perceba, ou que não tenha a ideia aí que exista algum mecanismo aí por trás. Né? Indo especificamente para o tema, depois aí, né, de passagem aí por esses conceitos e o panorama, eu vou trazer, né, algumas informações relacionadas aí a custos, né, voltados ou dentro de um serviço aí gerenciado. Né? Quais são os principais custos, quais são os impactos, e aí em cima disso, né, trazer aí cenários, né, 2 cenários especificamente, onde nós conseguimos ver de uma maneira clara, e aí traz também uma perspectiva de qual é a avaliação que as organizações precisam, né, pensar, precisam levar em consideração quando vão analisar a implementação de uma solução de inteligência artificial, uma solução que tenha inteligência artificial num viés aí de custo. Né? Obviamente, como eu havia comentado, existem outros benefícios que vão além, né, simplesmente da redução de custo, e que traz aí impactos bastante positivos para as organizações. Então, bom, primeiramente, né, o que é inteligência artificial? Então, acho que é um conceito aí bastante interessante, bastante amplo, né, é uma tecnologia, né, que alguns estudiosos aí já avaliam a inteligência artificial, machine learning, deep learning, como o novo petróleo, né, na sociedade, por trazer diversos benefícios, não só econômicos, mas para a sociedade de modo geral. Mas antes de começar, né, falar sobre o que é inteligência artificial, eu vou falar o que não é inteligência artificial, né, pelo menos não por enquanto, né. Então, apenas para trazer algumas imagens aí icônicas, né, que nós vemos, principalmente no mercado aí de entretenimento, de filmes, né? Então, inteligência artificial não é nada de ficção científica, não é um garotinho ali que tem a consciência, que quer relacionar-se com pessoas, não é um sistema, né, que quer dominar o mundo porque acha que deve dominar o mundo, nem tampouco um outro, né, o robô aí que tem as suas consciências, que tem aí as 3 regras clássicas, né, que nós vemos bastante no mercado, né, de entretenimento, mas de certa forma existe todo um estudo aí sobre a inteligência artificial de modo ético e como aplicar tudo isso. Também não é o caso, e também aí o CP3O aí, que é um robô
que fala aí trilhões de idiomas, tampouco estamos nesse estágio, né? Então, efetivamente falando, né, do que é inteligência artificial, eu gosto de trazer algumas citações aí que, bom, vemos aí, né, uma delas, inclusive, né, buscando aí na fonte da Wikipedia, ela define que a inteligência artificial seria uma inteligência que simula, né, a inteligência humana, que seja através de mecanismos ou softwares, além de ser realmente um campo de estudo acadêmico, né? Falando em estudo acadêmico, né, uma outra citação aqui do Andrew Ng, ele é, né, professor aí de Stanford, além de ser fundador aí do Deep Learning AI e um dos cofundadores da plataforma Coursera. Ele traz aí um conceito dele, né, que Deep Learning, que é, né, uma parte aí de inteligência artificial, para ele é uma superpotência, justamente porque ele acredita, né, que pelo fato de fazer um computador ver, sintetizar uma nova arte, né, uma música ou uma pintura, traduzir idiomas, renderizar aí diagnósticos médicos, poder construir peças de carro ou mesmo dirigir, né, esses carros construídos, ele acredita que isso seja uma superpotência. Bom, de fato é que pode ser, pode não ser, existem aí os pontos de vista, né, favoráveis ou contra isso, mas o que eu particularmente gosto, né, de uma definição é que a inteligência artificial, no final das contas, né, no final do dia, ele é, de fato, um conjunto de tecnologias, né? Ele pode ser modelos matemáticos, rotinas, procedimentos que serão executados por uma máquina, né, normalmente um software, e que tem objetivos muito bem definidos. Aqui eu acho que é um ponto que vale, né, chamar atenção, né, de que a inteligência artificial e as suas tecnologias, eles têm um objetivo muito claro, né, em termos de qual é o problema que eu preciso resolver com essa tecnologia, né? Eu não vou ter aqui uma ferramenta, uma solução que vai ou que foi, né, inicialmente concebida ou configurada ou treinada para fazer um diagnóstico de câncer, utilizar essa mesma solução para fazer uma análise de um documento jurídico, né? Então, são coisas completamente diferentes, né? Então, o objetivo aí, quando nós pensamos, né, em soluções de inteligência artificial, ele tem que ser muito bem definido, né? Eu preciso resolver um problema de negócio. A partir dali, eu vou trazer aí as melhores soluções, né, e fazer uma análise aí entre questões mais comerciais e outras questões, né, além, né, que vão além aí da própria resolução daquele problema específico, né? E outro, né, além de trazer, né, essa definição aí de ter um objetivo, ele tem um propósito, né? Normalmente, ou na maioria dos casos, apoiar as pessoas em suas atividades do dia a dia, né? De novo, com o objetivo aí, né, de trazer aí uma melhor produtividade e uma maior eficiência nessas atividades, ok? Bom, saindo um pouco dessa questão conceitual, né, eu vou trazer aí o panorama, né, de inteligência artificial e aí um pouco, né, dentro desse conceito, dentro desse panorama, aí algumas aplicações, algumas soluções aí que nós vemos. Então, dentro do universo de inteligência artificial existem diversas aplicações, diversos métodos, metodologias, bibliotecas, modelos, né, que trazem aí os seus resultados, né? Então temos aí aprendizado de símbolo, árvore de decisão, que são regras aí estáticas muitas vezes, temos aí robôs industriais que surgiram aí na década de 80, né, tiveram aí um impulso gigantesco na década de 90, automações de testes, né, de novo, é uma ferramenta, uma solução que tem, né, certa inteligência por trás, ou seja, algo que está sendo executado por uma máquina, por um sistema, que vai trazer um resultado ali no final, para que alguém, né, na ponta possa decidir se aqueles resultados são favoráveis ou não para aquele objetivo, né? E aí a própria automação, né, a própria RPA, que também é considerado aí por muitos estudiosos como um braço de inteligência artificial. Bom, dentro de inteligência artificial temos aí o famoso machine learning, né, que também tem diversas
soluções, diversas aplicações, diversos modelos, né, que têm os seus objetivos também, né? Análise de sentimentos, que é bastante utilizado aí dentro de um contexto, né, de análise aí de mídias sociais, predição de eventos, sistemas de classificação, e obviamente dentro de machine learning ainda nós temos, né, o que chamamos aí de deep learning, que envolve muito mais o conceito aí de redes neurais, tá? E aí também existem diversas aplicações voltadas, né? Existe aqui uma fronteira entre o que é machine learning puramente, o que é deep learning, então existe aí um mix aí, muitas vezes, de consolidar, né, dois universos para você ter o resultado desejado lá na frente, tá? E aí, em termos de aplicações, né, em panoramas, aí eu acredito que muitos, né, de vocês, eu particularmente tenho um interesse não só profissional, né, dentro da própria Service Age, de conhecer mais a fundo, né, o que é a tecnologia, mas também do lado pessoal, porque eu sou um usuário aí bastante ativo aí de soluções, né, de inteligência artificial, então uso bastante aí os assistentes né, virtuais, por exemplo, a própria Siri, o Google Home ou a Alexa, além de ser um consumidor também de produtos na internet que trazem aí diversos sistemas de IA por trás, tá? Então aí trazendo um pouco de panorama, né, de aplicações de inteligência artificial, e aí eu trago aqui um exemplo, né, de sistemas autônomos. Então, existem diversas empresas utilizando, né, esse conceito de sistemas autônomos em seus projetos, né, a NASA com suas missões espaciais, o próprio Uber vem utilizando, né, tendo um projeto aí dentro da Uber para utilizar sistemas autônomos, diversas empresas, né, utilizando, pensando, planejando ter aí os famosos carros autônomos, drones, né? Recentemente, o próprio iFood aí obteve uma autorização de começar projetos, né, de utilização aí de drones para fazer entrega, né? A própria Amazon tem feito isso já também lá nos Estados Unidos, e a indústria 4.0, né? Ou seja, tem muitos campos, muitas aplicações aí pensando simplesmente em sistemas autônomos, né? Outra, né, área de aplicação são os sistemas de recomendação, e aí eu trago alguns exemplos, né, a Amazon, Netflix, Magazine Luiza, Submarino, Waze, iFood, tudo isso trazendo aí por trás, muitas vezes, são sistemas que são totalmente transparentes, né, para o público final, lá para o consumidor, mas que existe, né, uma imensa massa de dados sendo analisada, modelos sendo treinados para que esses sistemas de recomendação estejam o mais preciso possível. Né? Sistemas de classificação, né, com os famosos aí filtros anti-spam, diagnósticos médicos, né? Eu, inclusive, né, dentro de um estudo que eu fiz, eu criei um sistema bastante interessante, né, de fazer diagnóstico médico de imagem. Dentro do mercado financeiro, utiliza-se bastante esse conceito, né, de você fazer uma análise financeira dos seus clientes ou futuros clientes para trazer um score financeiro, né, desse potencial cliente ou do cliente para poder conceder algum tipo de crédito ou mesmo a abertura de uma conta, né? Outra área de aplicação são as análises de padrões, né, um pouco aí voltados também para sistemas de classificação, mas que são, né, que tem um objetivo um pouco diferente, né? Você utilizar aí análise padrão, por exemplo, para ter um sistema que apoia, né, principalmente o mercado financeiro aí, para fazer uma análise antifraude de alguma compra que é realizada, ou mesmo uma solução aí de AML, né, ou seja, anti-money laundering, né, que também existem padrões aí já pré-definidos ou que estão sendo modelados justamente para descobrir se determinada transação está ou não sujeita a esse tipo de cenário, né? E aí também dentro de operação de TI, um pouco aí de a aplicação de inteligência artificial dentro da operação propriamente dita, tá? E aí falando especificamente de gerenciamento de serviço, né? Então aí entra num conceito, né? Eu acho que talvez alguns ou muitos de vocês já
começaram a ter ou avaliar a possibilidade, né, de ter soluções como assistente ou agentes virtuais, com NLP, onde através do assistente virtual o usuário pode ter acesso a serviço, pode interagir, solicitar serviço, sem precisar, muitas vezes, ter que entrar em contato com a equipe de operação. Temos aí as possíveis soluções de automatização, RPA, né, existem diversas no mercado, cada uma com as suas características e também com seus objetivos. Obviamente, traz um ganho bastante significativo dentro de gestão de serviço, né, dentro da operação, a possibilidade de ter serviços automatizados. Sistemas de recomendação também são possibilidades, aí pensando em gestão de serviço, onde a ferramenta pode trazer aí uma recomendação de chamados semelhantes ou artigos da base de conhecimento para aumentar ainda mais o potencial de autosserviço, classificação e categorização de chamados, né, são também mecanismos que utilizam machine learning por trás para poder fazer uma classificação, uma categorização de chamados em vários canais aí, análise e classificação contextual voltado para conhecimento, né, para gestão de conhecimento, onde também é aplicado machine learning para fazer uma análise do conteúdo de um determinado artigo e classificá-lo e categorizá-lo dentro de uma estrutura mais organizada, né, da sua base de conhecimento. E, por fim, né, o redirecionamento de grupos e analistas, né, aí já pensando em regras um pouco mais fixas, né, então, pensando aí no contexto de inteligência artificial, ele se encaixaria ali, não no machine learning especificamente, não no deep learning, mas algo que você pode criar regras, né, e a partir dessas regras fazer com que os próprios sistemas possam redirecionar esses chamados a grupos e analistas, tá? Bom, falando agora, né, no contexto mais voltado a custos, né, e aí eu quero trazer alguns números, né, de benchmarks aí operacionais, de alguns relatórios aí que nós temos acesso, né, no caso aqui eu tenho relatórios aí do HDI 2017-18, infelizmente não tive acesso aí a dados mais atualizados, né, principalmente 2020, que é algo que bom, é um momento totalmente fora da curva, né, então, mas eu acredito que tenha uma certa tendência aí dentro desses números, tá? Então aqui é mais como referência, que depois eu vou utilizar esses números lá na frente, justamente dentro dos cenários que eu montei para apresentar para vocês, é que dentro dessa pesquisa aí do HDI, que dentro, né, do universo aí de organizações, a grande maioria das organizações, eles reportam que mensalmente eles têm aí uma quantidade de tickets e a sua grande maioria está na casa, né, de 500 a 10 mil chamados mês, tá? E aí, no caso, lá na frente eu vou apresentar alguns números e eu vou utilizar essa média aqui, né, que foi reportada aí por 38% das organizações, né, utilizar aí o teto de 5 mil chamados mês, depois nós entramos ali com um pouco mais de detalhes nos números, tá? Outro ponto que é importante ressaltar, né, que aí faz muito sentido, né, em poder utilizar inteligência artificial por trás, não só agentes virtuais, mas também a possibilidade de ter certos redirecionamentos automatizados ou a própria automatização de determinados serviços, é que essas mesmas organizações, eles reportaram aí, né, trouxe esse número aqui, que 19% das organizações informaram que os seus chamados, né, na casa de 61% a 70% dos chamados, eles são resolvidos no primeiro nível, tá? Pensando no segundo nível, já cairíamos aí para uma casa de 11% a 20% dos chamados seriam resolvidos no segundo nível, e, por fim, aqui, 79%, né, das organizações reportaram que apenas ou menos de 10% dos seus chamados chegam no nível mais gerencial para serem resolvidos. Mas, de qualquer forma, você tem uma atuação bastante significativa aqui de pessoas dentro da operação. E, por fim, né, dentro desse slide aqui, eu queria trazer também a informação de que para 61% dessas organizações, né, no último ano, né, ou seja, lá em 2018, eles reportaram que tiveram um aumento
né, na quantidade de chamados reportados ou sendo atendidos, né, e aí traz alguns números, né, que 51% aí foi por conta do aumento do número de clientes, novas aplicações, aí representou aí 15%, número de aplicações 36%, imagine em 2020, né, onde grande parte aí das organizações, né, está, ou seja, os funcionários estão trabalhando de forma remota, com novas aplicações que foram implementadas. Eu acho que esse número aqui para 2020 ele vai realmente ser ultrapassado, mas eu acho que uma tendência vai ser basicamente a mesma, né? Ou seja, quais são os principais ofensores aí desse aumento, tá? Por fim, aqui com relação a custos, né? Por que eles são tão altos? Basicamente, por quê? Porque temos pessoas envolvidas no processo, né? Ou seja, segundo aí a distribuição de custos de serviços de TI, 62%, né, um pouco mais de 62%, eles estão relacionados a salários e benefícios de pessoas diretamente relacionadas ao serviço, né? Se nós somarmos aí mais 12,4% de pessoas indiretas, né, teríamos aí na casa de quase 75% dos custos são relacionados a pessoas, tá? Outro ponto aí, outro dado que eu vou depois comentar lá na frente, é com relação ao atendimento via telefone, né? Ou seja, a pessoa quando vai fazer um atendimento, né, o analista quando vai fazer um atendimento telefônico, ele em média, ele fica aí na casa de 5 a 8 minutos naquele atendimento para poder, né, desligar o atendimento e aqui não quer dizer que ele resolveu, tá? Basicamente, ele atendeu o telefone, ficou ali de 5 a 8 minutos, né, numa conversação com alguém lá da outra ponta, para poder sanar uma dúvida, ou resolver, ou simplesmente coletar algum tipo de informação. E aí, trazendo isso um pouco mais, né, em números aqui, e aí baseado também em pesquisas, né, do próprio HDI, que trouxe aí esse custo por ticket resolvido, né, dentro de Service Desk, e aí é um dado dos Estados Unidos, né, um custo aí de $16 é o custo médio por chamado, tá? Pode ser que isso seja um pouco mais alto ou menor, né? Eu já vi aí custos um pouco menores, custos um pouco maiores, né, dentro do mercado brasileiro, mas é só como referência, né? E aí, como eu havia comentado, quase 75% é custo relacionado a pessoas, e o tempo médio que uma pessoa gasta, né, no atendimento telefônico está na casa de 8 minutos, tá? E aí, trazer alguns números com relação a canais. Por que canais? Né, justamente porque uma das soluções aí que nós vemos, né, as empresas buscando, né, de forma a trazer não só maior eficiência, mas também uma transformação digital dentro da organização, pensar nos canais ou as formas, né, que os usuários, que os clientes interagem com a organização, né, e aí eu trago alguns números, né, ou seja, 46% das organizações que responderam à pesquisa ainda utilizam o telefone como uma das suas principais ferramentas aí de acesso, né, ao recebimento de chamado de suporte, tá? 30% aí utiliza e-mail, 22% aí somando, desculpa, aqui teve um pulo, né, com relação às métricas, mas contato pessoal, ele representaria aí 9% desse índice, né, de walk-up, e mais as estações de suporte técnico, tá? E ainda temos aí algumas empresas, né, e aí, bom, 7% talvez seja um número bastante significativo de empresas que utilizam ainda o fax como um canal de entrada aí para atendimento de suporte, ok? Bom, considerando, né, esse panorama, e aí eu quero trazer justamente os cenários, né, que eu utilizei aqui como base de estudo. Eu acho que é interessante, né, para que vocês tenham essa informação aí como baseline, talvez, né, um cenário onde, né, nesse caso, eu estou me baseando em chamados, tá? Então, vou considerar aqui que é uma empresa que recebe aí, na média, 5 mil chamados mês, né? Nós vemos aí comumente diversas empresas com esse patamar de chamados, né? Obviamente existem organizações que têm muito mais chamados que isso, outras que têm bem menos que isso, mas como um baseline, como um benchmark aqui de estudo, né, de caso, acho que é um número bastante significativo, bastante
interessante, tá? E aí um gráfico, né, que eu trago, né, uma distribuição de chamados por serviço. Também é um número aí, um gráfico baseado, né, em benchmark que nós fazemos, não é um gráfico de um cliente específico, mas pensando aí no mercado, mas também, né, nós vemos bastante cenários aí que trazem, né, este número aí de chamados, né, ou seja, reset de senha de qualquer sistema, ele representa aí na média 30% de chamados que chegam ao Service Desk, temos aí desbloqueio de usuário, solicitação de acesso, dúvidas e procedimentos, então uma gama bastante ampla, né, de serviços dentro desse contexto, tá? E aí, pensando em contexto, que aí é um dos pontos que eu vou comentar lá na frente, que é parte da estratégia, né, que uma empresa precisa adotar para saber qual ferramenta, qual solução de inteligência artificial é mais adequada, né, pensando em determinados objetivos, eu vou considerar aqui, basicamente, 4 principais serviços, né? Inclusive, esse serviço aqui de reset de senha é um caso bem interessante, aí já é um caso real que nós temos, né, de um cliente nosso, onde o principal benefício que eles tiveram com a automatização desse serviço não foi especificamente na redução do custo de atendimento, mas sim um benefício para o negócio, tá? Antes de implementar a solução, né, com agente virtual mais uma automatização, o processo para solicitar uma senha da rede Wi-Fi para visitante, ele durava aí na média de 20, 22 minutos, né? Considerando que uma reunião de 1 hora, né, que seria um alvo aí, um momento onde alguém vai pedir a senha para um visitante, né, e aí uma reunião com o fornecedor, uma reunião com o cliente, você consumia aí praticamente 1/3 da reunião só esperando a senha Wi-Fi, né? Com a implementação da agente virtual mais uma automatização, esse tempo ele caiu para menos de 1 minuto, ou seja, o próprio solicitante, antes era através da ferramenta, né, do portal ali, ou através, né, de alguém, solicitar para um analista executar a operação, que talvez levaria ali 5, 10 minutos, né? Hoje é feito totalmente automatizado, e todo o processo aí leva menos de 1 minuto, tá? Então, o benefício para o negócio, ele foi muito maior do que simplesmente lá os 10 minutos que o analista deixou de trabalhar nesse tipo de solicitação. Então, considerando esse cenário, esses 4 serviços, né, nós estaríamos aí na casa de 2.000 chamados, né, mês de serviços que poderiam ser automatizados, tá? E aí representaria o quê? Né? Considerando aí o autosserviço, considerando serviços que podem ser automatizados, seria uma redução, né, na casa aí de 45% de chamados que precisam ser atendidos por um analista. E aí, pensando numa economia, né, anual, e aí considerando aí um custo, já não estou nem considerando o custo de $16, né, como havia mostrado, pegando aqui um custo de $10, de novo, pode ser alto, pode ser baixo, mas é mais como referência, né? Se você reduzir aí essa carga de 45%, 45% de chamados que seriam atendidos por uma pessoa, nós estaríamos falando aí de um custo, uma economia, né, anual relacionada a chamados aí na casa de 260 mil dólares ano, tá? Sem falar na questão, né, nos benefícios aí de redução de tempo de atendimento, né, e aí é um benchmark que nós fazemos, considerando ter automatização, considerando ter sistemas de recomendação, você estaria economizando ou reduzindo o tempo de atendimento na ordem de 30%, sem falar na possibilidade aí de aumentar a satisfação do seu cliente, tá? Por fim, né, o segundo cenário, aí já baseado em canais, vou acelerar um pouquinho aqui por conta do tempo, na mesma linha, né, só que aqui eu não estou falando de serviço, mas sim de canais que são fontes aí de recebimento de contatos lá no Service Desk, né, isso daí também são dados bastante próximos aí que nós vemos no mercado, tá? E aí, nesse caso, considerando aí, inclusive, empresas que teriam um portal de atendimento, né? Ou seja, 35% dos contatos ou dos chamados entrariam através de um portal, ainda assim nós poderíamos considerar que canal telefônico, e-mail e o contato pessoal poderiam ser alvos aí de soluções de inteligência artificial, né? Nesse caso, poderíamos, dentro desse contexto, né, de 10 mil contatos mês,
que também não é um contexto muito fora da realidade, né, que nós vemos, 5.500 chamados ou contatos poderiam ser potencializados ou ser potenciais candidatos a serem atendidos via uma agente virtual, via um chatbot. Tá? E aí, dentro desse cenário, né, sendo um cenário até pessimista em termos de alcance, né, vou considerar que 50% do contato total que são alvos, né, seriam atendidos realmente por uma agente virtual. Tá? E aí, falando em termos de economia, né, considerando esse cenário de 50%, né, que representaria aí 25% de redução de contatos via telefone, e-mail e contato pessoal, né, considerando somente canal telefônico, né, e dentro daquele universo de, na média, 8 minutos é o tempo que um analista fica ali no telefone, nós estaríamos falando aí de uma economia anual na ordem aí de 192 mil dólares de economia, tá? Fora os benefícios, né, de você ter a disponibilidade 24/7 de um assistente virtual, de um chatbot, e você ter também a possibilidade aí de suporte utilizando múltiplos canais, né? Então, ou seja, você ter lá o chatbot disponível em canais de chat, como Teams, Slack, Google Hangout, WhatsApp, num portal de atendimento, né, numa intranet, numa extranet. Então, são os benefícios aí que vão além dos benefícios de custo. Tá? Em resumo, né, além da redução de custo, né, a IA, né, e as suas soluções, elas também podem trazer, né, os benefícios aí para outras áreas ou partes do negócio, né? Ou seja, você tem a melhoria de satisfação de cliente, aumento da eficiência, redução de tempo de atendimento, autosserviço, aumentar a motivação dos agentes resolvedores, porque eles deixariam de atender, né, situações ou tarefas muito mais simples e focariam em resoluções mais complexas, né, ou tarefas mais complexas. E, por fim, entender, né, o processo e definir os objetivos, né, que é justamente dentro daquele conceito, né, que eu trouxe do que é inteligência artificial. Isso também é importantíssimo quando uma organização ela quer implementar soluções de inteligência artificial dentro da operação, né, de TI, ou dentro da gestão de serviço, ou mesmo de uma maneira geral dentro do seu negócio. Ou seja, entender os volumes, os tipos de serviços disponibilizados, o que pode ser automatizado, quais são os canais de comunicação que os clientes utilizam, se existe uma base de conhecimento disponível, onde ela está disponível, se é ou não acessível pelos usuários, e, obviamente, né, se é possível automatizar aí as solicitações através de regra, né, algo que é relativamente simples, mas muitas vezes, dentro de um processo, ele acaba sendo realizado por pessoas. Tá? E, apenas para finalizar, antes das perguntas, né, eu queria trazer algumas citações que, na minha visão, são bem realistas, né, do que as organizações têm visto, e também trazer um pouco aí né, do que as empresas que trazem, né, soluções de inteligência artificial, no final querem, né, trazer para o mercado. Né? Então, assim, grandes empresas, elas realmente querem trazer algum tipo de solução para aumentar a produtividade da sua equipe, trazer agilidade para o negócio. As soluções de inteligência artificial, no final, elas querem, né, elas buscam potencializar a produtividade dos funcionários, das pessoas, né? Então, isso é algo que a própria Accenture e essa Frontier Economics traz aí, que 40%, né, até 2035, perdão, 40%, né, vai ser o aumento esperado aí da produtividade das pessoas, tá? E que grande parte das organizações, aqui é um número, né, para 2022, mas que os grandes líderes realmente estão buscando implementar dentro de suas estratégias, né, de inovação e transformação, iniciativas aí com inteligência artificial e também IoT. Bom,
quase no tempo, passei alguns minutinhos aí do que eu havia programado. Bom, seria acho que a sessão aí aberta a perguntas, né? Eu já aproveito e já trago aqui os contatos, né? Não só o meu contato, mas o da Calendar, caso vocês tenham interesse em enviar as perguntas ou algum questionamento aí, fiquem à vontade também de utilizar o canal do e-mail aí abaixo, tá? E aí, Corsini, Legal. passo a bola para ti. Tá bom, Jean. Bom, primeiro, parabéns pelo seu conhecimento e pela belíssima apresentação, foi excelente. Eu, pelo menos, aprendi bastante, né? Você partiu desde a conceituação do que não é inteligência artificial, e, de fato, eu lembro de todos aqueles ícones que você colocou lá, conheço todos eles, imagino que a maioria do pessoal também deva conhecer. Conceituou o que é inteligência artificial, acho que de uma maneira bastante didática, né? Falando da inteligência artificial, machine learning, deep learning, ou seja, o que se encaixa em cada uma das coisas. Eu, particularmente, fiquei surpreso em ver 7% das empresas ainda usarem fax, né? E eu me lembro que lá no início da carreira eu fiz um estudo entre fax e telex, né? O que ia sobreviver. No final, nenhum deles, na verdade, sobreviveu muito. E no final apresentou aí estudos de caso muito concretos, reais, e que vão ao encontro aí de todo o interesse das empresas de melhorar a qualidade, eficiência de custos, enfim, uma série de objetivos aí muito comuns para todas as empresas em qualquer indústria, né? E a gente já tem algumas perguntas aqui, eu vou conduzir as perguntas e queria incentivar o pessoal que está participando aí nos enviarem mais perguntas, por favor, para que a gente faça aí um diálogo. A gente tem pelo menos aí uns 15, 20 minutos ainda de live e podemos aproveitar esse tempo aí para dialogar e aprender e tirar as dúvidas que eventualmente estejam na cabeça de cada um. Primeira pergunta, Jean, quais são os fatores chaves para decidir entre as diversas soluções de inteligência artificial? Você demonstrou aí várias soluções e formas de aplicação. Quais são os fatores chaves para decidir entre essas diversas opções? Bacana. Acho que, bom, na verdade é uma pergunta que existe algumas discussões a respeito, né? Mas eu acho que é uma pergunta muito interessante, é uma dúvida que também nós vemos comumente, né, quando nós interagimos aí com parceiros e clientes, tá? Bom, primeiro, eu acho que primeiro ponto, né, primeiro fator aí, quando, né, uma organização vai buscar uma solução, né, de inteligência artificial, ou, na verdade, qualquer solução, é entender qual é o problema, né, que ele quer resolver. Né, qual é o benefício que ele quer trazer para a organização, qual é o benefício que ele quer trazer para a empresa, para os usuários e para a equipe que vai fazer o uso e o consumo, né? Ou seja, dependendo, né, da organização, dependendo do mercado, existem, obviamente, diversos players, né? Então, acho que definir qual é o objetivo, qual é o problema de negócio que precisa ser resolvido, acho que é o primeiro passo antes de, inclusive, saber qual a solução ou qual o player que vai buscar, né? Uma vez definido, eu acho que aí entra a questão, né, se é algo mais interno, entender dentro do universo ali de soluções, né, aquela que vai possibilitar uma implementação dentro, né, das expectativas de resultado, uma implementação mais fácil, mais rápida, muitas vezes, né, evitando aí a necessidade de ter que criar isso internamente, né, que eu acho que é uma das dores, né, falando aí de tecnologia de IA, né, ou seja, é uma tecnologia que está amplamente difundida e de fácil acesso, na verdade, qualquer pessoa, né, que tenha interesse em codificar consegue, né, minimamente codificar, mas aí exige todo um trabalho de codificação. Então, dentro do universo aí também, né, fazer uma pesquisa aí dentro dos players, quais são as soluções que trazem
né, um melhor alinhamento em termos expectativos, não só de resultado, né, do objetivo, mas também da facilidade, né, ou seja, uma solução que traga aí a possibilidade de você simplesmente configurar, né, um agente virtual, uma integração, né, saindo do viés, né, que é algo que eu não comentei, justamente porque existe uma teoria muito pesada, né, principalmente uma teoria matemática por trás, entre os modelos, mas do ponto de vista da aplicação, algo que poderia ser pensado num nível mais de interface, né, de uma interface mais que traga uma usabilidade, uma administração mais fácil. Eu acho que são alguns pontos aí chave, né, alguns fatores chave dentro Legal. das possibilidades que seriam interessantes aí de serem consideradas. Legal, Jean. Obrigado pela resposta. Vamos para a próxima pergunta, que tem muito a ver com muito do que você acabou de falar, né? O desafio aqui é se você tem alguma estimativa. A pergunta é a seguinte: qual é o tempo de implementação de um projeto de assistente virtual? Imagino que a pessoa já mergulhou um pouco numa das aplicações, né, específicas aí de inteligência artificial, e a pergunta é qual é o tempo de implementação de um projeto de assistente virtual? Excelente, acho que é um pouco... Bom, na verdade, aqui eu vou trazer as experiências, né, que nós temos com os nossos clientes. Tá? Na média, considerando o tempo de implementação, né, uma vez definido lá que vai ser implementado um agente virtual, com os serviços que vão ser implementados, eu considero que um tempo razoável de implementação está na casa aí de 3, 4 semanas, tá? Muito por conta, né, da própria solução que nós temos da agente virtual e as facilidades, mas também pela maturidade da solução aí que nós temos, tá? E aí são casos bastante reais, né, de implementações que nós tivemos, clientes, né? Inclusive temos clientes aí que implementamos num tempo aí de 2 semanas, né? Ou seja, desde o momento que nós começamos a trabalhar até o momento em que a agente virtual esteve disponível ou estava disponível aí para o público, né, para os usuários começarem a interagir com ela. Obviamente existem projetos mais complexos, um pouco mais longos, que podem ser faseados, mas eu acho que é assim, um tempo, né, de experiência, né, da Service Age, um tempo aí de 3, 4 semanas é um tempo bastante razoável de implementação, com certeza. Legal, Jean, obrigado pela resposta. De fato, é um tempo bem razoável, até agressivo. Da minha experiência de projetos, é extremamente agressivo até. Mas, enfim, é um ótimo tempo de implementação. Vamos para mais uma pergunta, e eu queria continuar incentivando o pessoal aí para mandar mais perguntas, porque está muito bom. E acho que essas dúvidas são dúvidas que podem ajudar a todos aí nos seus projetos. A próxima pergunta diz o seguinte, que também é uma dúvida, digamos assim, bastante pertinente e que atinge a todos, talvez não só quem trabalhe com tecnologia ou quem dependa dessas soluções. Mas a pergunta é a seguinte: o quanto a inteligência artificial pode influenciar no cotidiano das empresas / sociedade? Ou seja, como é que ela vai se inserir no nosso contexto e como é que ela pode influenciar, impactar todo o ambiente aí de negócios, corporativo, sociedade? O que você nos diz a respeito disso? Bom, eu acho que o impacto, né, ele já está acontecendo, tá? Então, a tecnologia, ela já está presente aí em muitas organizações, tá? Aqui, né, quando eu apresentei, é uma parte, né, das possibilidades. Obviamente, existem várias outras áreas que podem ser beneficiadas, né? Pensando aí em indústrias, né, temos aí todo o conceito de indústria 4.0, temos aí, como havia comentado, né, dentro do setor financeiro, diversas soluções voltadas, né, ao setor, né, antifraude, AML, análise financeira aí de clientes, que trazem benefícios diretos,
né, para essas organizações, não só em termos operacionais, mas também em termos do negócio, né, ou seja, você conseguir identificar aí uma transação que é fraudulenta num tempo, vamos dizer, um tempo rápido, né, ou seja, em alguns milissegundos, o benefício é gigantesco, né, para a empresa. Né? Sem falar, né, na questão aí da sociedade, todo o benefício de nós, como consumidores, estarmos, né, já, né, sendo expostos aí a diversas soluções. Né? Muitas vezes são soluções que não vemos, né, ou são algo que está ali por trás, né, e aí eu volto ali para os exemplos, né, das assistentes pessoais, né, ou seja, Alexa, você ter ali sistema de recomendação, né, onde você lá num site de compra quer, né, ou está buscando algo, e aí o próprio site vai trazer produtos que estão relacionados ao seu histórico, ou que dentro daquela pesquisa que você acabou de fazer, trazem aí outros produtos relacionados, ou quando você vai assistir a algum vídeo, né, algum filme, a plataforma já traz ali na recomendação de outros filmes que também são interessantes, né, para quem está ali selecionando, fora as diversas aplicações aí que estão sendo trabalhadas, né, e aí pensando aí em soluções de acompanhamento pessoal para pessoas de terceira idade, ou mesmo, né, análise de diagnóstico para a área médica, que traz um benefício gigantesco, não só para a clínica em si, ou para o médico, né, que ele vai conseguir ter um resultado, né, mais assertivo da sua análise, uma vez que estará apoiada aí por inteligência artificial, mas também para o paciente, né? Ou seja, você tem uma solução que vá trazer, né, uma melhor precisão na sua análise ou pré-análise, né, principalmente considerando, né, dentro do conceito aí de IA, né, dentro do conceito dos métodos, dos modelos, né, de inteligência artificial, você conseguir reduzir os falsos positivos e os falsos negativos, isso traz uma maior tranquilidade para o paciente, né? Ou seja, você, por exemplo, está ali fazendo um exame e de forma equivocada ser diagnosticada ou ser diagnosticado ou não ser diagnosticado com uma determinada doença, isso traz também, né, um benefício aí psicológico gigantesco, né? Então, claro. Vários setores, né, nós vemos aí já aplicações sendo disponibilizadas para o público e para as organizações de maneira geral. Maravilha, Jean. Realmente, eu acho que, com todas as tecnologias que a gente já viu passarem, né, essas novas e evolutivas aí que a gente está experimentando agora, vão mudando a nossa sociedade, o nosso comportamento e os benefícios e impactos que trazem aí no nosso dia a dia. Legal, a gente tem 7 minutos ainda e várias perguntas, então eu já queria adiantar ao pessoal que as perguntas que a gente não conseguir responder, a gente tem o compromisso de respondê-las todas e a gente responde depois aí, disponibiliza para vocês as respostas para que todo mundo tenha as suas dúvidas e perguntas esclarecidas. Eu vou juntar 2 perguntas numa só aqui, porque elas estão mais ou menos no mesmo tema. Então, nesse tempo, Jean, vamos tentar responder pelo menos mais 3. Eu vou juntar essas 2 e depois a gente pega mais uma e aí tentamos responder pelo menos essas 3, tá legal? Legal. Uma delas diz assim, temos exemplos de quick wins já presenciados que chamam a atenção dos executivos, isso para conseguir recursos para investir na solução. A outra é assim, como faço as contas para aprovar a implantação de um projeto de inteligência artificial na empresa? Ou seja, resumindo, como é que a gente prepara um projeto de inteligência artificial para chamar a atenção dos executivos, aprovar investimento, orçamento e tudo mais, que tipo de benefício, ou seja, como é que a gente apresenta e aprova um projeto desse? Bacana, acho que são perguntas muito pertinentes também, né? Nós ouvimos muito isso, né? Principalmente quando estamos aí nessa fase inicial, né, dos contatos, né? Aqui,
acho que parte dessas perguntas eu acabei respondendo ali um pouco com relação ao que é o processo, ou que deveria ser o processo, quando uma organização ela vai analisar ou avaliar alguma solução de inteligência artificial, né? Falando especificamente dentro do nosso universo, aqui dentro do nosso mercado, né, de gestão de serviço, seria, né, você ter esse benchmark, ou ter esse baseline de como é a operação hoje, né? Ou seja, quais são os serviços que hoje são atendidos, né? Entender vamos dizer, esses números, né? É algo que é bastante difícil, né, de nós vermos, inclusive, em várias organizações. Eu não digo que a maioria, mas em algumas organizações que nós já conversamos, é ter esses custos de uma maneira clara, né? Ou seja, quanto me custa um chamado, tá? Quanto disso é relacionado a pessoas, quanto disso eu conseguiria automatizar, né? Porém, em muitas delas, nós vemos esse número base de que 30%, por exemplo, são chamados relacionados a algum reset de senha, alguma coisa relacionada a uma conta em algum sistema. Bom, se 30%, né, dos chamados que chegam ao Service Desk e vai ser atendido por uma pessoa relacionado a isso, né, esse tipo de serviço, é um candidato fortíssimo dentro de uma discussão já com o negócio, né, de que é possível, né, otimizar a utilização dos recursos, que são escassos, né? Nunca vi nenhuma empresa que tem recursos humanos ilimitados, né, para fazer esse tipo de atendimento. Então, aqui já entra, né, um ponto, né, que é um fortíssimo candidato de se pensar em soluções de automatização, e aí vai, né, soluções de RPA, né, falando em canais, né, ou seja, quais são os canais que a sua empresa utiliza como canal de atendimento, né? Se ainda utiliza o contato telefônico, o contato e-mail, ou mesmo pessoal, talvez seja uma sinalização que essa transformação digital, utilizando uma agente virtual, possa ser, né, bastante utilizada aí nesse contexto. Tá? Trazendo um número, né, que aí entra a questão lá um pouco do Quick Ins. Né? Nós temos um cliente bastante grande, né, que eles tinham uma expectativa aí dentro do projeto de ter uma porcentagem ali de atendimento, se eu não estou enganado, 30%, 35% dos chamados serem atendidos de forma automatizada através da agente virtual, tá? Depois, né, de passado as fases, hoje nós já estamos aí com mais de 45% dos chamados sendo atendidos pela assistente virtual, tá? De forma automatizada, ou seja, é um número que já ultrapassou, inclusive, as expectativas iniciais da organização. Né? Então, a agente virtual, em geral, é uma solução aí bastante interessante, né? E que traz aí um quick in, né? Win bastante significativo aí, pensando em soluções. Tá? Obviamente, existem outros mercados, como havia comentado, né? E cada tipo de solução tem o seu tempo, né, de resultado e de atendimento aí dos objetivos. Legal, Jean, obrigado pela resposta. Para a gente, em 2 minutos, ou talvez em 1 minuto e pouco, uma pergunta relacionada a gente. Como eu faço para preparar o time para enfrentar os desafios e conhecer as soluções e as tecnologias de inteligência artificial? Bom, é uma pergunta bastante interessante, né? Acho que existem pontos aí questionáveis, né? Que na verdade, eu acho que é um pouco da minha opinião sobre isso, né? Talvez um pouco do perfil que eu vejo no mercado, que eu vejo de comentários também, tá? E é uma preocupação constante, né? De qualquer organização que esteja trabalhando não só com IA, mas sim com novas tecnologias, né? E aí extrapolando não só para a indústria 4.0, mas, né, trazendo um pouco
os fatores históricos aí. Eu acho que o ponto importante, né, até como dizem as empresas, né, que fazem pesquisa, e um pouco do que é o nosso objetivo como empresa, né? Nós não estamos para substituir pessoas, nós queremos apoiar e incentivar uma melhor produtividade, né? Ou seja, nem todo mundo, obviamente, vai trabalhar com a tecnologia, né? Muitos vão ser usuários e consumidores da tecnologia, né? Obviamente, você ter dentro da sua organização um planejamento, né, pensando nessa evolução, nessa transformação digital que a organização vai enfrentar, e sabendo quais são, né, as aplicações ou os objetivos que devem ser alcançados, né? Eu acho que a questão da empresa também contribuir nesta evolução, neste aprimoramento das pessoas, né, dando a elas oportunidade de terem acesso, né, ao conhecimento, à tecnologia, mas principalmente, né, delas entenderem de como consumir essas tecnologias, né, para trazer o melhor resultado. Eu acho que é passo aí do que as empresas devem ter em mente na hora que vai implementar não só a tecnologia, mas que vá evoluir a organização aí num contexto, né, de transformação digital, no contexto aí de indústria 4.0, né? E aí cabe, obviamente, ao próprio profissional, né, em buscar a capacitação, né, dentro desse universo, né? Acho que tem um papel da empresa incentivar e tem um papel, obviamente, do profissional em buscar essa capacitação, né? E hoje existem diversas plataformas, né, inclusive plataformas aí gratuitas, obviamente, né, tem um contexto aí né, da sociedade, né, falando da sociedade brasileira, que nem todos têm acesso a essas plataformas, mas, de maneira geral, eu acho que faz parte aí, da sociedade em buscar soluções. E eu vejo que existem várias empresas, várias organizações buscando, né, incentivar esse acesso aí ao conhecimento. Acho que são ótimo. Eu acho que, na verdade, é uma discussão bastante interessante. Bem longa, bem longa. É um tema sempre muito discutido e um tema que exige uma profundidade maior. Bom, a gente já passou 2 minutos aí do tempo. Eu queria agradecer a todos que ficaram conosco pelo tempo todo aí do nosso evento, da nossa live. Espero que tenha sido proveitoso. Agradeço a todos que contribuíram com perguntas. Aqueles que não foram respondidos, a gente vai responder. Queria agradecer o pessoal de retaguarda que nos apoiou. Agradecer muito ao Jean, a Service pela parceria, né, e convidar a todos aí para uma próxima oportunidade. Obrigado, Jean. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigado. Até logo. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.